Olá, amigos. Boa tarde. Eu tenho 2 recadinhos hoje para vocês. Nós temos a campanha do Lombo. Não sei se vocês já receberam ou já viram no Facebook ou no Instagram da casa. É uma campanha que vai até o dia 15, as encomendas até o dia 15. E o pagamento e a entrega do comprovante, a encomenda é feita pelo celular e o Pix, que está lá no post do Instagram. E a entrega vai ser a partir do dia 15 ao dia 18. Dia 15, 16, 17 à noite. E no sábado, das 9 às 14 horas. E se vocês puderem colaborar, seria muito legal. E nós temos também o Bazar de Natal aqui no Alecrim. Não sei se vocês já visitaram, tem coisas muito bonitas. Então a gente convida vocês a visitarem o bazar na hora que for possível. Obrigada. Então, vamos nos concentrar, que nesse momento nós sejamos todos envolvidos com a luz e o amor do Mestre Jesus. Vamos elevar e acalmar os nossos pensamentos. E então vamos agradecer as equipes espirituais que prepararam este ambiente para a nossa chegada. Vamos agradecer também ao nosso querido mentor individual. Este amigo, esse protetor, que está sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida. Vamos cumprimentar Joana de Ângeles, nossa mentora desta casa, Irmã Rosário e as freirinhas do campanário, que sempre nos recebem aqui com muita alegria. Vamos nos ligar agora com Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, que nos abraça carinhosamente. E o nosso coração se acalenta, se acalma no calor desse abraço de mãe. E de mãos dadas a Maria, vamos até o Mestre Jesus. Mestre, hoje nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Dá-nos forças para colocar em prática todos os Seus ensinamentos e que nós possamos ser instrumentos do bem, sempre do bem nesse mundo. De mãos dadas com Jesus, vamos até Deus, nosso Pai. A Ele agradecemos tudo o que somos, tudo o que temos. E a oportunidade de estarmos aqui encarnados, vivenciando o que for melhor para nós, para a nossa evolução. E a Ele, a Deus, dirigimos nossa prece, pedindo que acima de tudo seja feita sempre a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos, os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus.
Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e a amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde nessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolvendo o nosso irmão Antônio Vicente com muito amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Que essas energias, essa vibração de paz, essa vibração de amor que percorre este salão, possam favorecer, desde que de fato estejamos abertos e receptivos, para encontrarmos aquilo que precisamos, a mensagem que califunda o nosso coração. Afinal de contas, quando buscamos essa doutrina de consolação, nós queremos sim resolver muitas coisas, mas aprendemos à medida que caminhamos com e nessa doutrina que a resolução se dá pelo discernimento, que a resolução se dá pelo conhecimento, que a resolução se dá pelo autoconhecimento. E quando nós fazemos esse caminho, como se diz no popular, as coisas meio que vão se ajeitando, né? As coisas meio que vão se encaixando e nós vamos percebendo a grande responsabilidade que nós temos diante da vida, diante da nossa própria vida. Passados tantos anos, não só da redação dos evangelhos, mas dos fatos em si que ali aconteceram,
nós ainda nos debruçamos para, primeiramente, entender alguns textos, o que eles estavam representando. Aqueles que compilaram o texto, o que será que eles estavam registrando ali dos fatos que presenciaram? Como nos diz no início do Evangelho de Lucas, aqueles que foram, assim como Lucas, testemunhas oculares, aqueles que acompanharam aqueles dias da Palestina, como nós costumamos dizer, a Palestina do tempo de Jesus. Muitos escreveram, e apenas alguns escritos foram oficialmente mantidos e perpetuados aí na história, chegando até nós. É interessante considerarmos que talvez nem tudo que aconteceu foi escrito, como também nem tudo que está escrito talvez tenha acontecido daquela maneira. Uma maneira de registrar para que pudéssemos entender. Mas os gestos e palavras de Jesus eram gestos e palavras marcantes, ao ponto de Pedro apóstolo, um dia, com toda aquela sua franca simplicidade, dizer: Jesus foi aquele que passou pelo mundo fazendo bem e curando as pessoas. E o encontro com Jesus era um encontro marcante. Não temos cenas no Evangelho que não deixem isso claro. Todos aqueles que de alguma forma tiveram um encontro com Jesus, tiveram sua vida profundamente marcada. E como disse, nós quando nos debruçamos para olhar os textos, às vezes tentamos entender algumas coisas, criamos até teorias em cima de algo que muitas vezes está muito bem explícito e muito bem claro ali. Quando nós tentamos entender, por exemplo, uma suposta metodologia de Jesus, que metodologia que Jesus poderia usar, nós podemos considerar uma muito interessante, a metodologia do ver e escutar, ver e escutar, discernir, para depois agir. Então, as ações de Jesus eram ações profundamente pedagógicas, eram ações para ensinar. E a doutrina que nós temos o costume de considerar, que é a terceira revelação, vem trazer explicações mais diretas ainda, comunicadas pelos bons espíritos, para que possamos, assumindo as nossas responsabilidades, entender qual a nossa posição diante da vida, para que façamos o nosso melhor. Mesmo que muitas vezes não conseguimos ou achamos que não estamos fazendo bem. Sempre é tempo. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos como título Sede Perfeitos. E aí já vem um problema. O que é a perfeição? Né? Para quem aqui entende de medições, eu não vou dizer que eu entendo. Um dia na vida eu fiz Senai. E tem coisas que a gente aprende no Senai que a gente não esquece. Né? Para que pudéssemos ter uma medida um pouco mais próxima daquilo que é exato, tinha que ir para um laboratório. Um laboratório onde se controlava umidade relativa, a temperatura, chamado laboratório de metrologia. Nome esquisito, né? Mas existe isso. E ali nós teríamos uma medida perto da perfeição. Então, qualquer medida que podemos fazer fora dali, são medidas que estão sujeitas às variações de temperatura, de umidade, do ar, etc, etc. Falarmos de perfeição é um desafio. E talvez, inevitavelmente, nós vamos lembrar dos atletas, não é? E os atletas têm uma vida muito fácil, muito tranquila. Eles pouco se esforçam para chegar à performance que eles chegam. Eles, afinal de contas, eles têm uma vida desregrada,
não é verdade? Eles fazem o que eles bem querem o tempo todo e simplesmente a cada 4 anos, vamos pensar nos Olímpicos, a cada 4 anos eles dão uma passeada pelo planeta e vão lá fazer os seus saltos, os seus jogos, né? E até outras palavras assim que eu vou enrolar para falar e eu não vou querer passar essa vergonha em público. A gente já passa vergonha em casa, não precisa passar vergonha em público, né? E eles fazem aquilo de uma hora para outra? De forma alguma, de forma alguma. Peguem, por exemplo, aquelas pessoas que se dedicam ao balé. Muitos começaram ali aos 4, aos 5 anos de idade, renunciando muitas coisas. Alguns até registram que talvez conseguiram uma única apresentação que foi considerada como a apresentação perfeita. Então vejam, este mundo cultural, este mundo dos esportes, nos indica que para chegar a um determinado grau, e olha que interessante o termo, um grau de evolução técnico, teve que renunciar a muitas coisas, horas e horas exaustivas de treinamento, de dedicação, e sua vida totalmente voltada para isso. É óbvio que a perfeição em si, em um mundo imperfeito, ela não é plenamente possível, jamais. Entretanto, nós podemos estabelecer caminhos, porque não somos perfeitos, mas perfectíveis. Nós podemos nos direcionar para a perfeição. Buscar nesta jornada também de evolução de vivências, melhorar o que precisa ser melhorado, aprender com os erros, porque jamais devemos abominar o erro, mas não significa que também precisamos dar-lhe um grande valor. Mas é no erro que eu vou identificar aquilo que eu preciso melhorar. Este texto do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo também nos dá alguns caminhos interessantes de reflexão, como, por exemplo, a virtude. E a virtude, ela não vem de uma hora para outra, assim como a capacidade do atleta ou do artista não é de uma hora para outra. A virtude são boas ações que eu vou acumulando à medida que eu pratico. Existe o desafio, porque para cada virtude você tem um vício ou um defeito correspondente. E é justamente este vício e este defeito que vai dizer para mim, precisa dar uma melhorada. Então este outro lado, o lado não positivo, ele pode me ensinar, ele pode me ajudar. Tudo depende de como eu olho para ele. Se eu olho para ele como um grande inimigo, talvez eu fique mais grudado nele ainda. Mas se eu olhar este defeito e essa dificuldade como algo que sinaliza, olha, Antônio, está na hora de você repensar algumas coisas. Bonitas palavras, bonitas escritas e as atitudes como estão. No fim, eu agradeço esse ou aquele defeito, porque ele vai sinalizando para mim o que eu preciso melhorar, o que eu preciso, nessas experiências que eu vou adquirindo na minha jornada, para poder conquistar de fato um dia, um grau. Quando, em que vida, em que lugar, não sei, mas estamos na jornada, estamos no caminho. E eu diria que no coração deste texto do capítulo 17, nos traz a reflexão da parábola do semeador, tema central deste nosso encontro de hoje. E é interessante que várias interpretações podem ser feitas a respeito desta parábola. E para quem talvez não se recorde dela, me permita compartilhar a leitura. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se perto do mar
e reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, ele subiu em uma barca onde se sentou, enquanto o povo permaneceu na margem. Então disse muitas coisas por parábolas. O semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares com pedras, onde não havia muita terra, e logo cresceu. Mas a terra onde estava não tinha profundidade. Tendo o sol se levantado, foi por ele queimada. Como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e esses, crescendo, as sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. Ouçam quem tem ouvidos para ouvir. Me permitam, primeira vez que eu escutei essa parábola, já faz um tempo, eu lembro que eu perguntei para a pessoa que estava lendo comigo, mas o semeador não fez coisa errada, não? Né? Parece que o semeador não entende muito de agricultura, né? O semeador meio perdidinho, como é que você pega a semente e você joga em qualquer lugar? E aí, sabiamente, a pessoa e eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa, ele já partiu para o plano espiritual, isso da minha época de vivência na Igreja Católica. Eu morei no interior de São Paulo e tive como catequista um boia fria. E o seu Pedro, ele era alguém que nos catequizava com o Evangelho e com as vivências do dia a dia dele como boia fria. Eu digo com tranquilidade que eu aprendi muito com esse querido. Eu aprendi muito. Então, se eu olhar com esse olhar crítico humano, coitada da terra, coitada da semente, e, pelo amor de Deus, alguém dá um cursinho para o semeador, porque o semeador, ele está um tanto quanto perdido. E é interessante a gente pensar, né? Antes de olharmos para o foco desta parábola, é entendermos como que o amor de Deus é tão grande, como a gente lê em outros textos, e talvez nós lembramos da expressão, o sol brilha para todos, não é verdade? Brilha para quem se acha bom, que é o nosso caso, que nós somos todos evoluídos, e para aqueles que não são tão bons. O sol brilha para todos. Brilha para os palmeirenses, mas também para os corintianos, para os santistas e outras denominações, que aí não vamos... Tudo bem, a gente não tem mundial, mas a gente é feliz. Né? A gente não tem mundial, mas a gente é feliz. O sol brilha para todos. Então, se o sol brilha para todos, eu posso entender que a semente, ela também vai para todos. Como vai aproveitar a semente, aí é que está o segredo. Mas a semente vai para todos. E a semente tem um significado muito interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tirar uma laranja do pé e chupar a laranja ali de baixo. É muito bom fazer isso. Primeiro para a lambança que a gente faz, que é bom demais, fica mais gostoso. E você curte aquele momento. Nós temos condição de, só olhando para uma laranja, saber quantas sementes tem ali? Não, né? Mas, entretanto, com cuidado, eu posso descobrir quantas sementes tem ali dentro? Eu posso. Aí eu pego uma semente, ok. Eu consigo dizer quanto que ela vai produzir a partir dali? Menos ainda. Não dá para saber. Não dá para saber. Porque na semente está todo um potencial. De repente, uma semente poderá provocar o surgimento a médio prazo de um considerável pomar. De uma semente. Então veja, uma semente, ela tem um potencial
considerável. Mas para que isso aconteça, precisa ter um terreno, um lugar que bem receba, com todos os cuidados necessários. E é interessante que esta parábola, também muitas vezes dita como a parábola das parábolas, o próprio Jesus traz a explicação e a reflexão sobre a parábola. Escutem, portanto, vocês todos, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe presta atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e a recebe e o recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si mesmo e dura apenas por pouco tempo. E quando sobrevêm as tribulações e perseguições por causa da palavra, ele a toma logo como um motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra, tornando-a incapaz de dar frutos. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é o que escuta a palavra, que lhe dá atenção e produz frutos, rendendo 100, ou 60, ou 30 por um. Então o erro não é do semeador. O erro não é do semeador, porque a semente ela é distribuída para todos nós. A questão aqui é entender o quanto que cada um destes terrenos simbolizam estágios das nossas vidas, que também muitas vezes somos pedregulho, que também muitas vezes somos espinho, muitas vezes somos terra seca e muitas vezes somos uma terra fértil. É interessante nós entendermos quando Jesus propõe um ensinamento através de parábola, ele está olhando para a realidade daquele povo que ali estava com ele e trazendo um ensinamento com aquela linguagem conhecida para que as pessoas pudessem, a partir da sua realidade, vislumbrar, entender o que ele queria dizer. E aí nós, supostamente passados tantos anos, porque, como nos diz o Salmo, 1000 anos nos átrios do Senhor é como se fosse um dia. O tempo é uma coisa muito relativa, nós ainda estamos muitas vezes, ora com um coração pedregulho, ora com um coração de espinhos, ora com um coração de terra não tão boa. Isso diz respeito à nossa jornada de evolução, certamente. E à medida que nós aprendemos com as nossas experiências, a principalmente não dar força para o erro, olhar para o que estamos acertando, nós vamos dando passos. E esses passos é que vão tornando o solo do nosso coração, o solo do nosso ser, muito mais fértil. Longe de causar desespero ou desesperança, a parábola vem nos ensinar. Todos recebemos uma semente capaz de produzir frutos, independente da quantidade, ou 30, ou 60, ou 100, todos nós recebemos essa semente. O que vamos fazer dessa semente é o grande segredo. Acolher as mensagens é algo extremamente importante. Naquela metodologia de Jesus que eu citei no começo. Eu vou ouvir.
Acolhi a mensagem, eu preciso pensar sobre, eu vou discernir. E a partir do discernimento, eu preciso agir. E tem um lugar significativo para a nossa ação. Por acaso, o lugar mais desafiador. Eu digo para vocês, com toda tranquilidade, dizer aqui as palavras do Evangelho é tranquilo, é agradável, é muito bom. Agora, quando eu leio isso dentro da minha casa, olhando para as pessoas com quem eu moro, às vezes eu até pego o Evangelho e dou uma guardadinha. Ah, não, lá no Joana fica mais fácil. Porque o nosso grande momento da ação começa dentro do nosso núcleo. Antônio, você não sabe do que você está falando. Eu também nasci de uma família, viu? Vocês não pensem que... Assim como aluno pensa, né? Se tem algum professor aqui sabe do que eu vou dizer. Aluno pensa que a gente vive num planeta dos professores, né? Aí um pouquinho antes de dar o sinal, a gente se materializa, né? Você está lá com eles um período, deu o sinal do término do período, você volta lá para esse planeta dos professores, né? Ou se não, você aplicou uma atividade avaliativa, sei lá, na quarta-feira, na quinta-feira, antes do bom dia, você já corrigiu, né? Porque, afinal de contas, não, nós temos todos a mesma vida comum. Claro que, nesse grande mar, são barcos de tamanhos diferentes. Não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar. Cada barco com a sua proporção. Mas a verdadeira vivência se dá primeiro nesse núcleo sagrado que é o nosso lar. Nesse núcleo sagrado que é a nossa família, independente da constituição, de como que se dá essa família. Talvez a família, naquele jeito mais, me perdoem dizer, mais primitivo do clã tribal. Aquelas pessoas que estão juntas naquele espaço, convivendo, uma zelando pela outra. Ali é que está a vivência primeira que nós precisamos ter. Longe de ser desesperança, é termos sempre a esperança que se constrói a cada dia. Talvez um dia, em algum momento, o nosso solo foi um pouquinho pior. E hoje ele já está um bocadinho melhor. E à medida, minha gente boa, que nós vamos, de fato, praticando as virtudes, nós vamos melhorando este solo, automaticamente nos melhorando este mundo que está ao nosso redor. E assim nós fazemos essa construção maravilhosa de uma jornada evolutiva, ou como algumas interpretações do Evangelho nos dizem, fazemos o reino de Deus acontecer no meio de nós. Muita paz a todos. E assim, envolvidos nessa harmonia desse ambiente, agradecemos imensamente o nosso palestrante, Antônio Vicente, por essa oportunidade de aprendizado e de reflexão. Que essas suas lições nos acompanhem e nos inspirem por sermos melhores a cada dia, na busca do reino de Deus dentro de nós. Agradecemos a todos os mentores que estiveram conosco e pedimos a eles a licença para vibrarmos pelos sofredores e pelos aflitos. Que os doentes recebam nossa vibração de amor e, por misericórdia do Pai, sejam aliviados em suas dores físicas e emocionais. Pedimos por aqueles que têm fome,
e por aqueles que se encontram desempregados. Pedimos, enfim, por nós, pedimos por nossos lares, para que tenhamos força, coragem e, sobretudo, fé. Então nos despedimos com a prece. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos maior espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual podemos obter a paz, a saúde e a felicidade, mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita na lei da vida eterna. Que assim seja. Boa tarde a todos, boa semana.